Primeiro, queria, na verdade, agradecer o convite do Diretório Central dos Estudantes aqui da faixa. É sempre um prazer, na verdade, contribuir para debates de direitos humanos. Inclusive, é parte da minha tarefa contribuir nesses debates dentro das universidades. Eu sou do movimento estudantil, né? E então, por mais que o movimento estudantil, dialogue diretamente com os movimentos de minorias políticas, né? Com o movimento LGBT, que eu tenho muita proximidade por conta da minha cidade, tem um movimento muito forte. Movimento de mulheres, movimento étnico, que faz essas discussões específicas. A gente do movimento estudantil tem o grande privilégio de poder juntar essas discussões e fazê-las relacionadas, né? A nossa diretoria de direitos humanos da UE, que é a União Estadual dos Estudantes, que representa todos os estudantes universitários do estado do Rio de Janeiro, tem tido algum esforço de dialogar e construir espaços de debate dentro das universidades e auxiliar esses debates de formação dentro também das escolas secundaristas do estado do Rio, os debates contra os preconceitos, né? Porque, na verdade, a questão dos direitos humanos hoje em dia é uma questão fundamental. E, na verdade, quando a gente discute isso dentro das escolas e dentro das universidades, é porque aqui, como qualquer outro centro de ensino, é um centro de formação de profissionais, de futuros intelectuais da nossa sociedade. E, na verdade, de jornalistas, nesse caso, publicitários, né? E que, na verdade, podem ter um papel, hoje ou daqui para frente, de ou reproduzir essa lógica opressora, injusta, que está estabelecida na nossa sociedade, ou de combatê-la. Então é fundamental a gente fazer esse tipo de debate. A gente traz essa tarefa recentemente para a executiva da União Estadual dos Estudantes, né? Essa primeira gestão dos direitos humanos está na executiva da entidade, porque a entidade como um todo, o movimento estudantil como um todo, entendeu que a questão dos direitos humanos, e é claro que se insere nisso, a questão da homofobia é a questão prioritária, é uma das questões prioritárias do movimento estudantil, né? Não é possível imaginar a educação sem ter uma formação mesclada com direitos humanos, né? Um intelectual que eu pessoalmente li há pouco tempo, na verdade foi indicação da BGLT, do Vitor, que é o Miguel Arroio, fala exatamente isso, né? Não existe educação em direitos humanos. Educação é direitos humanos. E se a gente não entender isso de maneira casada, não funcionaria, né? E aí, na verdade, a gente tem tido um esforço, e por isso saudar mais uma vez essa iniciativa, de primeiro debater esse tema, né? A homofobia, principalmente, é um tema muito tabu ainda. É um tema que, por mais que tenha discutido na novela, estejam as grandes paradas LGBTs no Brasil, que dão visibilidade a essa questão, essas batalhas que estão o tempo todo na imprensa, as batalhas judiciais, que eu acho que a professora daqui a pouco vai falar um pouco melhor sobre isso, que isso dá visibilidade a essa questão. Hoje, chamar de viadinho ainda é uma coisa comum e é tratado de pejorativo em qualquer espaço, principalmente de juventude. Isso é muito sério, porque essa juventude, e na verdade a gente não faz essa discussão, a gente no movimento estudantil muitas vezes encarado como a próxima geração, daqui a 15 anos, a gente vai ser daqui a 10 anos, a gente pode ser alguma coisa, a gente não tem essa avaliação. A gente acha que hoje a gente é agente da nossa sociedade, a gente é protagonista dessa sociedade. Então, como novos agentes e como agentes atuantes podemos reproduzir essa lógica é muito complicado. Então, a gente faz algumas ações permanentes de debate e discussão nesse sentido. A gente, no ano passado, organizou o primeiro Seminário Nacional de Direitos Humanos, que é das principais mesas foi a questão de homofobia, o seminário foi na UERJ. Em algumas universidades, isso partiu da Universidade Federal Fluminense, a gente organiza um ciclo de debates, que na verdade, chama Semana da Diversidade. Na verdade, o movimento universitário importou isso de uma ideia que é do movimento secundarista. Os secundaristas começaram a organizar isso e a gente, na verdade, trouxe isso para as universidades aqui do estado do Rio, teve na UF, teve na Unigran.
está tendo em algumas universidades, que chama Semana da Diversidade, que é pegar uma semana e discutir não só a questão da homofobia, mas a questão dos outros preconceitos, direto com os alunos no curso, né? E a gente, na verdade, participa e apoia uma iniciativa que é da BGLT, junto com a União Nacional dos Estudantes, que eu acho que o Vitor daqui a pouco deve falar um pouco melhor sobre isso, que é a Universidade Fora do Armário, que também é um ciclo de discussões nacional, né? Teve na UNB, esse ano a gente pretende trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro, em parceria, que é para discutir quando a academia brasileira vai realmente sair do armário. Quando a gente vai entender isso como uma questão prioritária, né? De assumir a tolerância como desafio da universidade e trazer a questão dos direitos humanos e do combate às violências. Nesse sentido, a prioridade da gente no movimento estudantil é construir exatamente isso que vocês, como alunos de jornalismo, e é bacana de estar fazendo esse debate aqui, podem reproduzir ou não, assim, que é a questão de construir uma contra-ideologia, né? A ideologia que está vigente, colocada aí, é uma ideologia homofóbica, por mais que tenha tido avanços, e a gente tem, na verdade, um grande desafio de construir uma contracultura mesmo. Eu lembro que teve um espaço de formação política, que eu participei algum tempo atrás, que as pessoas falavam que ao invés de você xingar de puta, de viadinho, de qualquer coisa que na verdade seja pejorativo em relação a setores historicamente oprimidos da nossa sociedade, tem que chamar de capitalista. Seu porco capitalista tem que ser o principal xingamento, e não necessariamente qualquer outro tipo de coisa que reproduza os preconceitos. Porque isso também é uma outra coisa que eu acho que talvez a gente, na verdade, a gente já avançou, é entender que a reprodução dos preconceitos, ou seja, reproduzir o que nos difere negativamente, reproduzir a falta de tolerância, colocar o homem branco e heterossexual como o normal da nossa sociedade, o resto está embaixo, desculpa, o homem branco, heterossexual da elite como padrão, e o resto está embaixo, as mulheres, os gays, os negros, os jovens, sejam muito bem-vindos ao Plano Secretário. E colocar isso dessa maneira é também um mecanismo do capitalismo de construção do indivíduo sem respeitar, inclusive, as individualidades sexuais, as individualidades de gosto, as individualidades que devem ser respeitadas numa sociedade que tem que pensar o coletivo da tolerância, o coletivo da justiça, o coletivo dos direitos. É impensável a gente estar numa sociedade de direitos, né? Estado democrático de direitos, é o que a gente aprende, que a gente vive, e ao tempo todo os direitos já estabelecidos serem descumpridos e ter uma dificuldade absurda de aprovar coisas que já são aprovadas em outros países, ou que já têm entendimento, ou que deveriam ter entendimento, que é correto. Tem, por exemplo, acho que eu estava conversando rapidamente antes de entrar no debate, tem milhares de crianças querendo ser adotadas no Brasil, e o processo de adoção é complicadíssimo e tem uma discussão, um tabu enorme na questão de casais homossexuais, né? Bom, eu acho que na verdade, e eu acho que isso fica uma discussão para o diretório acadêmico do curso de comunicação, para o DCE, e para todos vocês que vão continuar aqui na faixa, eu acho que tem que fazer um processo de reproduzir esse discurso. A gente tem que ter um esforço assim, de fazer esse debate continuamente. Na sala de aula, o professor colocou uma questão homofóbica, tem que levantar e desconstruir na hora. Porque o risco que a gente corre é, pela inércia, reproduzir todas as questões erradas e a sociedade não melhorar. E a gente não contribuir para a mudança dela. E é papel, na verdade, não só do movimento estudantil organizado, mas da gente que é estudante, tem gás para isso, está construindo novos conhecimentos nesse momento, é de transpor essa relação. É de verdade, subverter essa relação opressora da nossa sociedade, é transformar essa relação e construir, de fato, a partir da universidade, a partir da nossa sala de aula, a partir do nosso movimento específico de curso, uma universidade fraterna, tolerante, uma sociedade fraterna, tolerante, no qual a gente
gente não tenha que ver na capa do jornal, ou, pior ainda, que o movimento ainda faz o esforço disso ser anunciado que foi homofobia, né? Chega a ser pior. Mas que a gente não tem que ver notícias como a jovem foi estuprada por ser lésbica, como o Carlos estava dizendo, ou o homem foi morto porque ele estava saindo de uma boate, ou foi agredido, bruscamente agredido porque ele estava saindo de uma boate gay no sábado à noite, e poder, por exemplo, construir esses direitos que são fundamentais, que na verdade já deveriam ter sido conquistados, são os direitos e as bandeiras do movimento LGBT. Houve exposição permanentemente do DCE, de qualquer estudante que queira fazer alguma iniciativa, aqui ou fora daqui, para desconstruir os preconceitos e para construir uma sociedade plena de direitos humanos. É isso, gente. Obrigada.